Olá pessoal do Podcast PL, hoje temos o prazer de estarmos aqui na casa, da Ana Paula, que está na cadeira de vice-prefeita hoje da nossa cidade de Pedro Leopoldo. Ela vai contar um pouco da sua história, da sua caminhada e o que motiva ela a seguir em frente. Ana Paula, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, vocês terem vindo aqui para esse bate-papo. É um bom bate-papo. É sempre bom, ainda mais no finalzinho do dia, um motivo para a gente relaxar e contar a história. É muito bom. E fazer as pessoas a participarem um pouco mais da vida da gente, Só para a gente bem familiarizar com a coisa, Ana, nossa ideia do nosso canal é contar a pessoa atrás do cargo, Não ficar só na vice-prefeita. Mas quem é a Ana, Isso. Ana Paula é uma menina, se assim eu posso dizer, que é assim que eu me considero, filha de Pedro Leopoldo. Nasci aqui na Clínica São João Batista, Antigamente era o hospital, onde hoje é o PA. Minha mãe também é Pedro Leopoldense, nascida e criada aqui, nunca saí daqui para nada. O meu pai, minha mãe conheceu meu pai em São Paulo, meu pai é baiano, de Vitória da Conquista, então teve essa mistura. Aí eu tenho essa calma da Bahia, e o jeitinho mineiro. E nunca quis sair daqui. Eu tenho uma ligação muito forte, assim, eu sou muito família, sabe, José? E eu nunca me vi longe dos meus. E estar aqui hoje ocupando, o cargo de vice-prefeita, me deixa muito grata, porque assim como eu gosto de estar com a minha família e de fazer o melhor e proporcionar o melhor para os meus, eu vi, ocupando esse cargo, ocupando uma função pública, a possibilidade de ajudar, a minha região, as pessoas da cidade que eu tanto amo. Então, foi com muito prazer que eu assumi, essa tarefa, que não é fácil. Árdua, Árdua, mas é com muita alegria, porque eu falo que, apesar de tudo, poder contribuir para melhorar a vida do próximo é muito bom. Sempre satisfatório. Sempre satisfatório. E neste cargo a gente tem a possibilidade, de ajudar coletivamente, Às vezes não aparece muito, mas uma simples ação da gente interfere na vida de muita gente. Verdade. E isso é o que me motiva cada dia mais e que me faz ter força mesmo de sair de casa e cumprir a tarefa que eu exerço com muito carinho. Ana, você tem cara que era menina bagunceira na escola, Já aprontou muito, Eu não vou mentir, sabe? Eu sempre fui estudiosa, nunca, Você era estudiosa nas horas vagas? Nem recuperação, assim, eu sempre fui uma boa aluna, mas sempre fui arteira também. Daquele tipo que no retorno do recreio, eu sabia que a professora ia, quem chegava atrasado, na minha época tinha isso, hoje não pode ter mais, A professora dava uma vassoura e mandava varrer o pátio. Aí eu já pegava a vassoura e ia varrer o pátio. Já não ia nem voltar mais na sala. Eu não queria voltar para a sala, sabe? Mas eu tenho umas passagens, assim, bem de arteira, eu sempre gostei muito de brincar, Estudou aqui em Pedro Leopoldo também? De ter várias amizades, então era o clima ideal para mim, que é o clima de escola, Sempre estudei aqui, eu estudei no Jardim Melo Viana, Depois fui para o São José. Aí quando eu estava no 4º ano, teve uma greve e minha mãe sempre foi muito rígida, muito exigente, não aceitou que eu ficasse em casa esperando a greve acabar. Aí me matriculou lá no Heitor Cláudio. E eu sempre morei no bairro Magalhães, descia com 9, 10 anos, que eu acho que a gente faz a 4ª série, vinha para a rodoviária, que era aqui em frente à prefeitura, pegava a lotação e ia lá para o Heitor Cláudio. Então eu formei a 4ª série lá na Lambada, para os moradores da região da Lagoa
mais antigos vão lembrar aí da Lambada, foi lá que eu formei. Depois, quinta série, fui para o colégio, Imaculada Conceição, fiquei até o 2º grau, e depois formei em Direito na Faculdade Pedro Leopoldo. Então, eu nunca tive uma escola fora aqui da cidade. A minha formação é toda dentro de Pedro Leopoldo. Você acha que essa formação dentro de Pedro Leopoldo aqui te motiva a estar dentro desse cargo, a afundar de cabeça mesmo nesse cargo? Porque conhece todo mundo, no final das contas, né? Conhece todo mundo. Meu marido fala assim, Preta, minha filha, ele me chama de Preta. A gente sai de casa, você não para de cumprimentar os outros. Aí ele fala assim, você conhece fulano? Eu falei, não conheço. Se você não conhece, ninguém conhece. Mas as coisas mudaram, Pedro Leopoldo cresceu muito, né? E a gente acaba que não conhece todo mundo. Mas eu conheço muita gente, sim, e estou enraizada aqui, né? Então, contribui porque a gente sempre tem um relacionamento, você sabe as particularidades, a história, né? De tudo. Então, você participa da vida das pessoas. Hoje, por exemplo, a minha filha está matriculada no Melo Viana e é com muita satisfação que eu entrei lá para deixá-la, sendo uma escola que eu me formei, né? Tive excelentes professoras, lembro delas com muito carinho até hoje, e a gente encontra na rua, né? Chamo de tia, tia Fátima Brasil, tia Marli, e hoje elas me encontram também com o mesmo carinho. Então é muito bom ter esse relacionamento dentro da cidade, e com certeza é uma das coisas que faz a gente ficar cada dia mais motivado. Você é filha única, Ana? Eu sou filha, minha mãe, né? Eu tenho mais um irmão, por parte de mãe, e quando eu tinha 4 anos, os meus pais separaram. Eu tinha 4, meu irmão 1. Aí meu pai teve outros relacionamentos, e desses relacionamentos eu tive mais 4 irmãos. Então eu tenho 5 irmãos, sendo 1 por parte de pai e mãe. Não, muito irmão você tem. Bastante irmão. Então você sempre viveu em comunidade, né? Já teve essa facilidade. Sempre teve esse espírito de liderança, Ana? E poucos minutos fica perto de você, já sente que você é aquela pessoa que quer fazer. Você não é aquele que quer acompanhar, não. É o que quer estar na frente. E eu puxei muito isso da minha mãe, sabe? Que assim, eu nem via como espírito de liderança. Mas, tipo assim, minha mãe sempre falou, se você quer, faz, não pede. Se você quer bem feito, faz, não pede. Então eu sempre fui. Quando eu quis fazer algo, eu não pedia a ninguém, não esperava nada. Ia lá e fazia. E isso vai com o passar dos anos, né, com a maturidade, vai tomando um outro viés que às vezes se torna liderança. Mas eu sempre fui de pegar e fazer, nunca depender de nada, sabe? Sim. A minha mãe, ela sempre trabalhou fora, então eu nunca tive muito, por exemplo, Ana Paula, eu com 15 anos, 14 anos, você tem que ir ao médico, eu ia sozinha, então eu resolvia minhas coisas sozinha, então eu não espero as coisas acontecer, sabe? Eu quero resolver, pego e faço. Eu acho que isso é da criação, da independência que eu tive desde cedo. E vai indo, aí a gente vai fazendo. Você acha que isso que te ajudou também a querer não ser tão independente tão cedo, né? A querer estar mais na frente, a resolver os problemas mesmo? Eu falo que eu vejo assim, a minha vida como uma história que deu certo, sabe? Porque filhas de pais separados, minha mãe não tinha muitas condições, né? Então comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Aí passei um perrengue, porque no meu primeiro emprego eu trabalhava no Cantinho do Artesão, na rodoviária. Não sei se vocês se recordam. Era um ponto que vendia coisas dos artesãos de Pedro Leopoldo. E eu fui contratada até pelas representantes da Emater, que dava o curso lá. E eu trabalhava de 7 a 12:30. E eu tinha que ir para o colégio 1h da tarde.
Aí no primeiro dia falaram, Ana Paula, você tem que trazer marmita. E eu não gostava de comer marmita. Ninguém gosta. Aí eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer, né? Porque eu não gosto. Não gosto que ninguém nem serve a comida para mim, que eu gosto de colocar o tanto que eu quero comer naquela hora. Aí fiquei pensando, cheguei perto da minha chefe da época, falei, Berenice, eu posso pegar serviço 6h30 e sair meio-dia? Porque a rodoviária tem movimento, né? Desde 6 horas da manhã, foi na volta sem problema, e assim eu fazia. Saía da rodoviária meio-dia, subia o Morro da Magalhães correndo, almoçava para descer para ir para o colégio 1 hora. Mas nunca esperei ninguém resolver nada para mim, né? Você dava solução para a coisa. Dava solução. Saí de lá para trabalhar com meu tio na casa dele, que eu olhei os filhos dele, e hoje a esposa dele que olha os meus filhos, né? Eu falo como é que a vida, o mundo gira mesmo, né? Hoje os meninos que eu olhei já têm 20 e tantos anos, formados, e a esposa dele que olha os meus filhos para mim. Aí saí de lá para trabalhar com ela e já foi engatilhando. Nunca fiquei parada, sempre tive que dar meus pulos, né, para conseguir seguir em frente. E foi nessas que tive uma oportunidade de trabalhar na prefeitura e me encantei pelo serviço público. Eu não era formada ainda, mas justamente, como eu te falei anteriormente, porque eu vi, né, exercendo uma função pública, que à época eu era secretária, atendente na prefeitura, mas eu vi ali que uma reunião que eu marcasse, eu poderia mudar a vida de alguém, sabe? Eu via o resultado do meu trabalho na vida das pessoas. Então, isso me motivou e entrei para a faculdade. Já tive professores que gostavam da área pública, eram os melhores para mim, quem eu tinha parava no corredor para bater papo. Os que tinham assunto. E foi onde despertou, né, essa paixão minha mesmo, porque eu falo que é uma cachaça viciante pelo serviço público. Eu tive um professor, que ele era cientista político. Ele parava de dar aula para conversar comigo, porque nem todo mundo se interessa, né, por esse assunto. Infelizmente, né? Tive interessado. Comigo o assunto rendia. Então a gente ficava no corredor, às vezes ele em outra sala me via, me chamava, eu ia para a porta da sala dele para a gente ficar batendo papo sobre a situação, né? Ele era assessor de um governador à época e a gente ficava ali batendo papo. Mas assim que foi minha vida, foi caminhando e hoje eu estou aqui. Você acha que esse foi o grande marco, esse professor, essa vida estudantil, que fez, não, é isso que eu quero mesmo, é aqui mesmo que eu vou seguir na vida? Foi sim, né? Porque chicotada leva demais, né? Na hora que você falou que você queria a vida pública, chicotada leva toda hora, você né? É doida fazer um negócio desse. No dia, né, quando eu falava com a minha mãe, falei, mãe, mas é isso que eu gosto. Aí sempre as pessoas falam assim, Ana Paula, porque eu nunca fui concursada, né? Sim. Então, Ana Paula não tem estabilidade. Falei, qual empresa que você tem estabilidade? Né? Em qualquer trabalho fora do concurso público mesmo, você não tem estabilidade. Eu vou porque eu gosto de fazer. E assim eu já trabalhei na Prefeitura de Matosinhos, na Prefeitura de São José da Lapa, aqui na Prefeitura de Pedro Leopoldo por 3 vezes. Então, e assim foi caminhando, né? E minha mãe não sabia de onde que eu tinha tirado aquele gosto por essa atividade, sendo que ela ficava assim, minha filha, mas o povo fala mal de você. Eu falei, mãe, tá no jogo, é assim mesmo. Mas tem gente que fala bem também, né? Mas tem gente que fala bem, e quando a gente vê um resultado positivo, é muito gratificante, a gente esquece tudo de ruim. Não, a gente também pode escolher só o ruim também. E como eu estava falando, né, você perguntou do professor, o meu primeiro cargo foi, como eu te falei, foi atendente do gabinete, na época com o Ângelo Tadeu, né, o Tadeu,
E para mim ele é o maior exemplo de dedicação, de honestidade, de referência mesmo, de querer o bem do povo, né? Eu vejo essa questão de falar mal, né? As pessoas falam tão mal dele, mas quem o conhece sabe o homem que ele é. Então, para mim, é uma referência, sabe? Eu até me emociono de falar, porque ele realmente ele é uma pessoa que abdica da vida dele para fazer o bem. E assim a gente vai rompendo. Esse meu professor, ele me deu as linhas gerais assim da coisa certa, né? Ele era um cientista político, ele trabalhava muito com pesquisas na área da política, então ele me ensinava, né? Se você fizer isso, nossa, fulano, que era o governador à época, vai se dar mal, porque ele fez isso, isso e isso, não pode ser feito assim. Então ele foi me dando algumas dicas, pinceladas, sabe? Que é o saudoso Luiz Aureliano. Ele foi uma referência muito grande. Tive também o professor Quintão, Marulus Quintão, que a vida dele é falar sobre administração pública, e com ele eu tive várias dicas também, né? E na área do direito administrativo, tive professores brilhantes, assim, e que vai provando para a gente que aquele é o caminho mesmo que você quer seguir, né? Tive várias referências, assim, eu posso citar uns 5 nomes que são referências nessa área de administração, tá? Sim. Vou esquecer de alguns, né? Por isso que eu prefiro não citar, mas todo mundo contribuiu um pouquinho para esse gosto mesmo, ir aflorando cada dia mais, e hoje eu estar aqui onde eu estou. O meu discurso até a candidatura era o seguinte: eu gosto de trabalhar com administração pública, mas eu não quero me candidatar. Eu não me vejo candidata. Até que um dia falaram comigo que eu poderia ser a candidata, que eu poderia contribuir de forma mais efetiva. Falei, já que então vamos lá. Vamos testar. E deu certo, tá dando certo. Todo mundo fala, né, Ana Paula, vice que trabalha, que está aqui na prefeitura todos os dias, a gente nunca viu, mas eu acho que eu não faço mais do que a minha obrigação, mais do que eu me comprometi a fazer, né? O dinheiro público não está para ser jogado fora, para ninguém ficar em casa de perna para o ar esperando que as coisas resolvam ou reclamando. Ou acusando e apontando, né? Você tem que estar fazendo alguma coisa. Apontando o erro do prefeito, não, eu tenho que estar aqui do lado dela, ajudando a gente descascar os abacaxis do dia a dia. Se levar as pancadas, vão levar junto, né? Seria muito cômodo para mim ficar esperando. Um dia que precisasse de uma substituição, alguma coisa, representar em algum lugar, mas não, eu prefiro estar aqui trabalhando e contribuindo. É mais gratificante do que ficar em casa só jogando pedra. Né? Bem mais. Outra coisa, né? Você sente que está fazendo algo, né? Porque ficar em casa só apontando que está errado é muito fácil. Com certeza. Não tem fundamento, né? Você ficar em casa recebendo um dinheiro público, porque eu teria direito, né, disso, porque fui eleita, fui diplomada, estou aqui legitimamente, mas não é do meu perfil. Então eu prefiro estar aqui trabalhando e compartilhando tanto as alegrias quanto os problemas, que não são poucos, mas que estamos resolvendo já com muita firmeza, muita seriedade e comprometimento com Pedro Leopoldo. A Ana Paula alguma vez já sentiu assim a tristeza com a política de Pedro Leopoldo? Várias vezes. A gente é ser humano, né? Sim. E nem só de glórias a gente vive. Tem dias que você vê um comentário, um vídeo em rede social que você fala assim, gente, é difícil, né? Você dá a sua vida ali, seu sangue, você abdica
deixa várias coisas para trás, né? Eu tenho 2 filhos que precisam de mim. Por que eu estou fazendo isso, né? E dá aquele desânimo, assim. Às vezes a gente sente que as coisas não são compreendidas da forma que tem que ser, mas na mesma hora você fala, não, é isso mesmo, tá tudo certo, levanta a poeira e amanhã vai ter alguém fazendo um vídeo agradecendo e é para isso que eu tô lá. É porque a moda agora é a moda dos vídeos para acusar os outros, né? Se o vídeo resolvesse o problema, a toda a Globo estava solucionando o problema do mundo. Não, seria 100%, né? Até a gente gravaria um vídeo e no outro dia, né? Como um passe de mágica, tudo estava lá solucionado o problema. Né? Eu falo que a administração pública é só para quem vive mesmo, sabe? Para quem acha que é fácil, um dia cai do cavalo, porque se Deus quiser, terá a oportunidade de aprender o que é administração pública. Que eu falo, gente, se fosse fácil, por que não faríamos? Né? Por que não atender um anseio tão grande da população, às vezes? São coisas que parecem ser simples mesmo, mas aqui a tramitação, a burocracia, né? Hoje mesmo eu recebi um e-mail, tem um projeto nosso sendo analisado por um órgão federal para liberar a execução, sabe? E esse projeto vai e volta, vai e volta, vai e volta. Toda hora eles pedem para mudar alguma coisa, sabe? Aí hoje eu recebi um e-mail que eu falei, não, é brincadeira. Já começou, virou sacanagem agora. Virou sacanagem. Porque a gente tinha feito um projeto e encaminhamos. É uma emenda parlamentar e eles têm que aprovar para liberar o recurso. Aí eles falaram assim, olha, vocês têm que fazer uma drenagem completa. Do jeito que está, não dá para aprovar o projeto. Vamos lá, refizemos tudo, aumentou a contrapartida do município, apresentamos. Aí hoje chegou um e-mail que é para a gente tirar a drenagem do projeto. Não pede para fazer, mas agora não precisa fazer. Aí eu falei assim, não estou entendendo nada, né? Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas às vezes as coisas demoram e a população não entende, e eu acho que está no papel dela também, porque a gente quer sempre o melhor para a gente, né? Mas e a gente explica e alguns não querem entender. Mas é porque não depende exclusivamente da gente, sabe? Se fosse uma canetada, era muito fácil, muito vinculado, muito analisado por várias pessoas. Cada um tem um ponto de vista, cada um dá um pitaco, são várias instâncias. Aí até falar assim, tudo ótimo, pode fazer. Aí começa outra parte da burocracia. E assim a gente vai vivendo, é assim, não tem como mudar. Se engana quem acha que poderia fazer melhor, ou mais fácil, ou mais rápido, sabe? Não estou falando que a gente é 100%, mas a gente procura fazer tudo da melhor forma, né? E é igual você estava falando, gravar um vídeo é muito fácil. Isso deveria ter sido feito dessa forma. É muito fácil. É muito fácil, né? Quero ver fazer. É muito fácil analisar, até em outras relações, né? A vida do outro, você olha para casa do seu vizinho e fala, não, fulano colocou o telhado dele dessa cor, ele podia ter colocado de outra. Então a gente sempre dá pitaco. E na administração pública não seria diferente, né? Eu falo que a gente sofre mais do que técnico de futebol. Porque técnico de futebol também, todo mundo se entende e escalaria diferente. O brasileiro é um pouquinho treinador, mas um pouquinho político. Tem lá os seus porquês e a gente vai rompendo, e se Deus quiser, e graças a Deus que está dando certo. Você acha que a população de Pedro Leopoldo precisava gostar mais da política? Entender mais um pouco? Eu acho. Entender a fundo mesmo, sabe? Procurar mais informações pelas vias corretas. Eu acho que o povo de Pedro Leopoldo, eles até gostam de política, mas se envolvem pouco. Sim. Eu não sei por ser ainda uma cidade que todo mundo conhece todo mundo, então não quer desagradar, né, ninguém, nenhum lado político, mas eu acho que não é sobre isso, é sobre o seu futuro, né? Então, se você procura uma informação correta, uma solução correta para o seu problema, o resultado
Sim. E a satisfação mesmo pode ser diferente de maneira mais positiva, né? Muitos hoje se deixam levar por qualquer informação de rede social, né? Verdade. Por E não procura entender a fundo o vídeos que realmente acontece. sensacionalistas, né? E às vezes prejudica um pouco. Mas eu não falo que isso é uma totalidade, Não. né? É um grupo e que parece ser mais de mente fechada mesmo, não está aberta a outras informações, mas a população de Pedro Leopoldo reconhece, tá? Nas pequenas ações o que está sendo bom. Verdade. E o que está mudando na vida delas. A maioria das pessoas que reclamam demais e que não vê o positivo, geralmente são as pessoas que não precisam e não participam dos serviços públicos, tá? Sim. Não utilizam uma escola pública, não usam um posto de saúde, né? Mora num bairro bem urbanizado, não precisa do transporte público. E essas pessoas que realmente utilizam, elas conseguem enxergar as melhorias, mesmo se forem pequenas. Como eu falei, às vezes a gente não consegue fazer tudo o que quer, mas o pouco, né, eles já reconhecem a mudança. E para você ter uma ideia, há pouco tempo a gente ampliou o atendimento no conhecido PA da Lagoa, né? Que hoje nem é só um PA mais. Sim. As pessoas que utilizam ali, assim, estão super satisfeitas, porque elas estão vendo o retorno. Eu né? utilizo lá. Viu? A necessidade delas está sendo atendida, né? Você precisa de um nutricionista, Sim. lá tem mais fácil. Você precisa de um endocrinologista, lá tem, um cardiologista, lá tem. Pediatra. Um pediatra, lá tem todos os dias, bons pediatras. Então eles veem as melhorias. Já deixamos de levar nossos filhos em pediatra particular para levar lá. E por mais que seja obrigação do poder público, né, que é o que a gente escuta muito, não faz mais que obrigação, isso não era feito e a gente conseguiu ampliar, a gente conseguiu ver uma forma, né, de melhorar mesmo a prestação de serviço. E eles entendem, né? O kit escolar, por exemplo, que a gente conseguiu, né, fornecer esse ano, de excelente qualidade, o uniforme, que ajudou tantas famílias, né? Muitas. Então são pequenas coisas, tudo bem, é obrigação? Pode ser. Para quem vem de fora, talvez não faça tanta diferença, mas quem recebeu aquele kit, vê a diferença enorme que faz para eles. Então eu acho que a população de Pedro Leopoldo é grata, sim, pela melhoria dos serviços públicos, e eles se envolvem, né? E a minoria que fica aí reclamando de noite, né? Mas tem que ter uns para reclamar. Agora está na moda reclamar dos buracos, né? Nessa época. Nós tivemos um período chuvoso que eu acho que nós nunca vimos antes. Verdade. A chuva começou antes de novembro e parou agora no início de março, que deu uma trégua de ficar assim, voltando, dando as pancadinhas de chuva. Está dando umas pancadinhas. Então choveu muito. E chove, abre buraco nas vias mesmo. E isso não é em Pedro Leopoldo. Só que a gente fala, mas lá, tá comparando com o ruim. Não é comparando com o ruim. É contando a realidade do tipo de pavimentação que nós temos no Brasil. Se existe outra técnica fora que não dá buraco quando chove, né, ainda não chegou aqui. Mas o asfalto do Brasil, eu falo porque eu tive recentemente no Espírito Santo, andei por longo pedaço aí das estradas de Minas também. É buraco para tudo quanto é lado, gente. Não tem como, a gente não tem como blindar Pedro Leopoldo dessas coisas que acontecem em todo lugar. Vamos resolver, já estamos resolvendo, já, né, fazendo o possível para ser o mais rápido possível, mas é coisa que acontece. Tem que trabalhar com a realidade, né, gente? Vamos fantasiar. Como que a gente vai cobrir Pedro Leopoldo podendo uma cápsula? Bolha. Aqui a chuva não vai furar buraco no asfalto. Não tem como, né? A gente vive uma realidade
do Brasil. Uma área urbana com uma movimentação tremenda de veículos pesados. Veículos pesados, caminhões de areia, né? Temos empresas, aquela estrada da Rolcinha ali mesmo, é muito buraco mesmo, mas é carreta o dia inteiro. Verdade. E vem essa chuva, essa impossibilidade de estar tapando buraco com o asfalto molhado, porque é desperdício de dinheiro público, né? Nós não ficamos aí até fim de fevereiro, um dia sem chuva, gente. Verdade. O sol saía, todo mundo, nós que somos donas de casa, punha a roupa no varal do lado de fora para tirar aquele cheiro de chuva que dá na roupa que a gente não suporta. Daí a pouco tinha que correr, se você sair um tiquinho, você tinha que lavar tudo de novo, porque a chuva caía e molhava a sua roupa. Então, assim, nós não tivemos trégua. E como que a gente ia fazer diferente? Né? Não tem como eu falei. Ainda não criaram outra solução, não existe. Não, criamos uma varinha mágica também. Né? E não somos aí irresponsáveis de não enxergar o problema. A gente enxerga mais do que ninguém, a gente fica até às vezes perde noite de sono por causa do problema. Sim. Mas que às vezes não está nas nossas mãos resolver de imediato, igual todos esperam, né? Pelo menos nós da Lagoa não podemos reclamar tanto de buraco não, né, gente? É de sacanagem falar de buraco na Lagoa hoje em dia. A gente fez um serviço bom lá na Lagoa, né? Uma coisa que já pedia, aquela máquina Clarete, ela era quase meia hora para sair do outro lado. Quase hoje em dia tá tranquilo, né? Mas é tudo com muito esforço e é muito recurso também, né? Fazer um recapeamento de uma via longa ali demanda muito recurso. Então, não é na cidade inteira que a gente tem condições de fazer. Não adianta a gente falar, nós não vamos tampar buraco, vamos recapear. Não tem recurso financeiro para isso, né? E cadê os 40 milhões? 40 milhões, vamos fazer, se Deus quiser, muita coisa. Os projetos estão, né, sendo finalizados, alguns iniciados, mas o recurso, como eu falei, ainda não chegou na prefeitura, ainda não temos ele, porque passa por várias instâncias, né? Se para aprovar um financiamento pessoal, a gente não faz do dia para a noite, na conta da gente, né? Imagina o recurso público, né? Federal, então é analisado pela responsabilidade de fazer regional, direito para a conta não ficar para outro pagar. Tivemos um atraso grande que foi a aprovação da lei, né? Porque algumas pessoas entendiam que não seria viável e colocou isso na cabeça e saiu disseminando discórdia para o município afora. Isso acaba que atrasa o processo. Então hoje a gente está esperando o recurso chegar para a gente conseguir fazer coisas mais expressivas na cidade, né? Mas são 40 milhões, gente, 40 milhões. Não é tanto dinheiro. Para uma pessoa é muito, assim, mas para toda a cidade não dá nem R$1 para cada um se bobear, né? A gente está programando fazer muita coisa, vamos fazer muita coisa, mas não é falar 40 milhões, cadê que 40 milhões? Então, não é por esse lado, né? E, como eu já disse e repito, as coisas são mais difíceis, mais morosas, mas tudo com muita responsabilidade e comprometimento com o dinheiro público e com a população, né? São obras que a gente tem que pensar muito na funcionalidade dela, no número de pessoas que a gente vai atingir com aquele benefício, né? E tudo isso tem que ser muito bem planejado, muito bem pensado, e com certeza será executado mais rápido. Beleza. Ana, amanhã se comemora o Dia da Mulher, né? E hoje nós temos o prazer de ter 2 mulheres comandando a nossa cidade, né? Qual a importância disso para você como mulher, né? Que começou lá de trás com tanto rigor, não, vira professora, né? Antigamente era isso, né? Dia da Mulher, para mim, é um dia, hoje em dia, né, depois que eu perdi minha mãe, é um dia de muita alegria, porque eu consigo perceber, que a gente vê várias homenagens, várias frases, né,
e eu vejo a mulher forte que eu me tornei. E tudo isso em detrimento da mãe que eu tive. Eu tive uma mãe forte, guerreira, e que me ensinou tudo que eu sou hoje, sabe? Então, o Dia da Mulher é um dia que a gente consegue olhar, nós mulheres podemos olhar, né, para a gente e falar assim, eu posso, eu quero e eu faço. De provar para a gente que a gente tem força e que não dependemos de ninguém para fazer nada, né? Precisa ter um dia exclusivo para você, pode fazer seu dia todo dia. Não precisa de ter um dia exclusivo, mas eu acho que a data nos leva a essa reflexão, né? Então, é muito importante, e olhando para cá hoje, eu e Heloísa, né? São poucas as cidades que têm duas mulheres como representantes do executivo, eu vejo que somos verdadeiramente guerreiras, fortes, e que a gente está aqui porque a gente pode fazer o melhor para todo mundo, sabe? E nós temos uma qualidade, então ao mesmo tempo que a gente tem essa força, essa garra, essa firmeza, nós temos a sensibilidade, né? E eu tô aqui chorando agora, quem me conhece vai falar assim, demorou. Mas a gente consegue ver as coisas mais para frente, às vezes a gente consegue enxergar os problemas antes, né, deles acontecerem. Eu acho que é um olhar de mãe mesmo, a gente, maternal a gente mesmo. prevê, né, na vida do filho da gente, fala, não faz isso não que vai dar errado, né? Toda mãe faz isso, e a gente consegue ter mesmo esse olhar que previne as coisas, que tem uma sensibilidade mesmo, e que faz, como eu já disse, que inclusive é o meu propósito de estar na vida pública, faz o que realmente vai ser melhor para a vida das pessoas. Vai fazer diferença para a pessoa. Eu não estou aqui para fazer o melhor para mim, o melhor para o meu círculo de amizade. Estou aqui para fazer para todo mundo. E quanto mais gente eu puder alcançar com o meu trabalho, mais feliz eu estarei. E eu quero ser feliz todo dia, sabe? E eu quero passar isso para as pessoas. E como eu te falei, amanhã, né? A gente tem uma vasta agenda aí de homenagens, mas é sim um dia, e deixo aqui o recado para todas as mulheres, para que a gente use essa data, né? Dia da Mulher é todo dia a gente faz, todo dia a gente está aberta a servir, né? Mulher sempre serve, mas não é num sentido pejorativo, não, é porque é da nossa natureza, né? Fazer, ajudar, orientar, isso tudo tá mesmo no instinto feminino, né? Então, que a gente pare e pense de onde a gente saiu, onde nós estamos, o que a gente pode ir além, porque a gente pode. Pode muito. Basta querer e focar, né? Foco, fé e força. A gente tem isso tudo, então a gente chega lá. Fazer seu dia todos os dias, né? Todos os dias. Não esperar que tenha só uma data para comemorar, seja diferente todos os dias. Com certeza. Né? Esse é o mais importante. É muito prazeroso estarmos aqui, né? Numa data tão especial, né? E poder falar para todas as mulheres, né? A gente está aqui pensando como mulher, como mãe, para cuidar de vocês. E isso é realmente o objetivo da gente e o que a gente se propôs a fazer. E pensar o tanto que já evoluímos, né? Pensar que isso aqui em outros países é coisa de louco, né? Ter uma voz ativa, uma mulher com voz ativa, uma que está na frente, né? Realmente evoluímos muito. Graças a Deus, a gente não passa por nenhum constrangimento por ser mulher, sabe? Eu acho que nós temos uma postura firme e de progresso mesmo, e a gente deixa claro por que estamos aqui em qualquer ambiente que a gente esteja, sabe? Então, isso não faz abrir as portas e nunca tivemos problema
por sermos mulher e estarmos no cargo que estamos ocupando hoje. E a Ana Paula quer chegar aonde? Nossa, que pergunta difícil. Eu quero chegar à felicidade, né? A viver numa cidade legal, uma cidade de oportunidades, trazer oportunidade para os meus filhos. Quero provar para eles, né? Deixar esse legado para eles, que com trabalho e perseverança a gente tem o que a gente quer, né? Eu quero chegar a um futuro profissional que seja satisfatório e leal para mim mesma, sabe? Eu não quero fazer nada que esteja fora dos meus princípios, que esteja fora das regrinhas que minha mãe me passou. Sim, sabe? Quer deitar na cama e dormir tranquilo. Estar na cama e dormir tranquila. Não consigo muito pensar muito à frente, sabe? Eu quero fazer bem o que eu me propus a fazer hoje, para que isso reflita lá na frente. Eu acho que eu sempre fui assim e até hoje deu certo, né? Então, o que eu quero é sempre estar bem comigo mesma e cumprir e ver o meu trabalho sendo positivo na vida das pessoas. Você vai deixar uma Pedro Leopoldo boa para os seus filhos orgulharem? Se Deus quiser. Tenho uma filhinha de 3 anos, um de 10, e eu quero que eles sintam por Pedro Leopoldo o mesmo amor, o mesmo carinho que eu sinto, sabe? Eu quero que eles tenham um orgulho de contar, às vezes, para um amigo, para um colega, né, que a minha mãe pôde contribuir para o progresso dessa cidade. Olhar, isso aqui foi minha mãe que ajudou a fazer. Isso, não por questão de orgulho, não, sim. E porque eu quero isso, mas porque para que eles tenham mesmo a mesma vontade que eu tenho de sempre fazer o bem e pensar no próximo. Ana, muito obrigado por ter recebido a gente, tá? Mais uma vez. Obrigado por esse bate-papo muito animado, pela sua felicidade, a sua alegria. Viu, pessoal? A felicidade dela é a nossa. Que ela falou que para ela ser feliz, ela tem que fazer para nós, Pedro Com certeza. Então, que ela seja muito feliz, né? E que com isso possa distribuir felicidade para tantas pessoas, né? Que não seja só que eu vejo isso bem nesse administração sua, da Heloísa, né? Que não fica só no centro, né? Hoje todo mundo reconhece quem que é a Ana, quem que é a Ana Paula. Se fala da Ana Paula, todo mundo vai saber que ela é a vice-prefeita, sem puxação de saco, diferente de outros mandatos. Assim, que é o vice-prefeito? Você está puxando pela cabeça, quem que é o vice-prefeito mesmo, né? É diferente, vocês estão trabalhando, né? Tem defeito? Tem críticas a fazer, claro que tem, mas tem trabalho, tem força de vontade e tem participação. Então, muito obrigado mesmo por estar com a gente, tá? Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouco de mim, né? De falar um pouco do que eu me proponho a fazer no meu dia a dia. E é com muita verdade que eu estou aqui para esse bate-papo, uma delícia. Prazer conhecer você, sua família. E que bom saber que em Pedro Leopoldo, né, nós temos um canal que traz a essência do Pedro Leopoldense, a essência das pessoas para outras pessoas. Sim. Né? Porque temos muitos canais, muitos perfis que semeiam discórdia apenas. Não, né? E esse eu vejo que não é o objetivo da sua página. Te desejo muitas felicidades. Obrigado. E você resumiu muito, né? O que a gente propõe a fazer na nossa administração, que é trabalhar, né? Eu estou aqui porque eu fui convidada a trabalhar. E é isso que eu vou fazer ao lado de Heloísa até o último dia da nossa gestão. Porque, como eu falei, eu sinto que eu não faço mais do que minha obrigação. Mas não era feito antigamente, né? Em mandatos passados. Então, esse é o diferencial. Às vezes, a gente está sempre junto, né? A gente participa
de tudo junto, planeja, está aqui no dia a dia, nos perrengues, nas alegrias e nas tristezas juntos. Por isso que todo mundo, as pessoas reconhecem a prefeita e a vice-prefeita. Verdade. Né? E se essa é a percepção, né, igual você falou que teve, eu fico satisfeita. Eu vejo que nosso papel está sendo cumprido. Né? Não temos que trabalhar somente para uma região, não temos que trabalhar somente para o centro da cidade, né? Nós temos que trabalhar por Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é grande demais. Enorme. As nossas divisas são bem distantes extensas, daqui. Então, complicadas de se ver. Temos serviço e por fazer, mas já muito feito também, um pouquinho em cada região. Sim. E isso nos deixa feliz, como é o slogan da nossa administração, trabalhando de verdade. Somos mulheres de verdades, pessoas de verdade, e estamos trabalhando de verdade porque a gente imagina que a confiança que a população depositou na gente, ela não pode ser perdida, né? Então, estamos aqui fazendo o nosso melhor para todos. Passa rápido, né? Passa rápido. Reeleição, vocês pretendem? Pensam nisso já? Pensamos sim, né? Eu tenho certeza que 4 anos, como rápido. você falou, passa rápido. Com os entraves da administração pública, a gente não consegue fazer tudo o que planeja, né? A gente fica num período de conhecimento do que você está recebendo, em outro de planejamento, mas acaba que a execução fica no final do mandato. Anos, né? Às vezes as pessoas falam, deixou para o final da gestão. Não é por querer, é pela tramitação mesmo das coisas. Botar quase em ordem, sabe? Organizar. São muitas etapas. E a reeleição eu vejo com bons olhos para que tenha uma continuidade, né? Para que os planos, lógico que são de melhoria sempre, eles sejam cumpridos, né? Que se interrompe o ciclo, entra outro, começa tudo do zero, desfaz o planejamento, né? Aquela linha que você já está seguindo, está quase chegando no final, aí começa do zero. Aí são mais 4 anos. Que acaba ficando um ciclo interrompido a todo momento. Né? Eu sou muito defensora da ampliação do mandato para 6 anos sem reeleição. Eu acho que seria um tempo bacana para conseguir organizar a casa, planejar e executar e entregar um legado, sabe? Eu acho que se o governo for ruim, é um tempo suportável, e se o governo for bom, ele vai ser realmente bom, com entregas efetivas e positivas para a população. Não só projetos. Mas ainda não temos aí a reeleição e trabalhamos sim, pensamos sim nessa possibilidade, mas que o dia a dia, né, nos dá até pouco tempo para investir nessa linha aí de pensar muito nisso, mas não é uma possibilidade morta, não. Estamos querendo dar continuidade, porque temos certeza que podemos concretizar muitas coisas numa possível reeleição. Ana, de novo, obrigado, tá? Pelo seu tempo. Né? Desculpe qualquer coisa. Estamos aqui para sempre estar valorizando sempre o melhor lado da pessoa. Independente do cargo que ela for, independente daquilo que ela executa, a pessoa sempre é o que nós interessamos valorizar no nosso canal. A pessoa atrás do cargo. Obrigada. Eu que peço desculpa, às vezes pelo mau jeito, né? Minha primeira vez no podcast. pela emoção, eu sou assim mesmo. Mas eu que agradeço vocês por todo carinho e toda a disponibilidade de estar aqui comigo batendo esse papo. Muito obrigado. Família Podcast, estamos sempre juntos.